Nem tudo que caminha ao seu lado está a seu favor. Nem todo olhar que brilha diante da sua vitória é luz. Às vezes, a sombra mais perigosa não vem do inimigo declarado, mas do amigo silencioso. Aquele que sorri com os lábios, mas trinca os dentes por dentro. Aquele que diz amém, mas no espírito diz, por que não eu? Você sente, mas não sabe explicar, e começa a duvidar de si mesmo. Mas o que você chama de intuição, o céu já chamou de alerta. Há amizades que parecem bênção, mas são laços disfarçados. Vínculos que não se alimentam de amor, mas de comparação. Pessoas que não suportam te ver crescer além do que elas alcançam. E mesmo assim, continuam perto. Perto demais. Como Caim, que caminhava com Abel. Como Saul, que caminhava com Davi. Como Judas, que caminhava com Jesus. Inveja não precisa de distância para agir. Precisa apenas de uma brecha, um coração ofendido, um ego inflamado. Uma alma que se perdeu no orgulho disfarçado de companhia. E então Deus começa a sussurrar. Ele não grita, ele não acusa, ele apenas inquieta. Você começa a perceber que a paz se foi quando essa pessoa chega, que o ânimo some quando você compartilha algo bom, que a bênção que deveria ser celebrada vira peso, constrangimento, silêncio constrangedor. Você duvida de você, mas não deveria, porque o que está acontecendo não é paranoia, é revelação. Deus revela o oculto, sempre. Ele não expõe para ferir, ele expõe para proteger. E quando ele começa a mostrar quem é quem, não é para gerar ódio, é para gerar discernimento, porque há caminhos que precisam ser limpos antes da promessa se cumprir. Há mesas que precisam de lugares vazios antes do banquete começar. Você pode até tentar manter tudo como está, mas há um momento em que o céu interfere, onde Deus interrompe o ciclo. E quando isso acontece, não há argumento que segure o que precisa sair. O tempo da exposição é um tempo de misericórdia. É o momento em que ele mostra que ainda te ama o suficiente para não deixar você andar com quem te fere em silêncio. Este vídeo não é sobre desconfiança, é sobre discernimento, não é sobre cortar por raiva, é sobre cortar por direção, porque há amizades que foram presentes por um tempo, mas agora se tornaram pesos. E o peso que você não solta pode atrasar o que Deus quer derramar. Hoje, 5 sinais serão revelados. E se um deles tocar seu espírito, saiba, não é coincidência. É o céu te mostrando o que seus olhos ainda não quiseram ver. Você está sendo chamado para um novo nível, mas alguns vínculos não podem subir com você. E isso você precisa discernir antes que doa mais do que deveria. Prepare-se, Deus está prestes a mostrar quem realmente está com você e quem apenas está perto. Primeira forma que Deus revela a inveja. Quando a celebração vira silêncio disfarçado, você compartilha uma bênção, uma conquista, uma resposta de oração. Espera um sorriso sincero, um glória a Deus, cheio de alma, uma alegria que some a sua. Mas o que vem é um silêncio constrangido, um comentário frio, uma mudança súbita no semblante. A inveja não grita, ela paralisa, e o Espírito Santo, que sonda o invisível, começa a tocar em seu discernimento. Você sente que algo está errado, mesmo que ninguém tenha dito nada. Assim como os irmãos de José, que não conseguiram falar em paz com ele por causa do ciúme que crescia em silêncio. Há amizades que se tornam arenas invisíveis de competição. E Deus permite esse tipo de momento para abrir seus olhos espirituais. O que deveria ser festa se torna alerta. E a falta de celebração diante do seu milagre diz mais do que 1000 palavras. Segunda forma, quando elogios são sutis, críticas camufladas. O discurso vem doce, mas no fim há sempre uma pedra escondida. Frases como, nossa, até que você conseguiu, ou você teve sorte, hein? Não são apenas observações, são setas disfarçadas.
O espírito por trás não é de honra, é de sabotagem emocional. Foi assim com Saul diante de Davi. As mulheres cantavam a vitória de ambos, mas Saul não suportou a comparação. A inveja, nesse estágio, já não se oculta tanto, ela escorre nas entrelinhas. E Deus, que conhece a raiz de cada palavra, começa a revelar, não para que você confronte, mas para que se proteja. O Espírito Santo começa a te mostrar os tons verdadeiros das palavras, os olhares que acompanham os elogios, a atmosfera que muda quando você entra na sala. Essa revelação não vem para humilhar o outro, mas para libertar você da ilusão. Você não está sendo amado por completo, está sendo tolerado por aparência. Terceira forma, quando sua presença começa a incomodar, você chega e o ambiente muda. As conversas esfriam, os assuntos mudam, os risos cessam. Ninguém diz, mas você sente. Sua presença já não é bem-vinda, porque ela denuncia o desconforto de quem não quer te ver avançando. Deus permite esses momentos para te mostrar que não é paranoia, é percepção espiritual. Foi assim com Davi, quando começou a crescer na casa de Saul. A presença dele revelava a ausência de Deus em Saul. Isso despertava ira e perseguição. Há amizades que não suportam sua luz, porque quanto mais você brilha, mais elas percebem o vazio que carregam. E não é sobre soberba, é sobre propósito. O que Deus colocou em você, por mais humilde que seja, começa a incomodar quem não quer crescer. E então Ele mostra. Ele permite situações desconfortáveis, pessoas que se afastam sem motivo, constrangimentos sutis, tudo para te proteger antes que algo maior aconteça. Quarta forma, quando há sabotagem disfarçada de conselhos. Cuidado com quem sempre te aconselha a desistir dos seus sonhos, com quem disfarça medo de fé, com quem tenta desanimar com frases como "acho que isso não é para você" ou "não se iluda demais com isso". Às vezes, o conselho não vem por cuidado, vem por inveja. Foi assim com os amigos de Jó. Ao invés de consolo, ofereceram julgamento, acusaram, interpretaram, tentaram fazer com que Jó acreditasse que o problema estava nele. Há amigos que não aguentam te ver esperançoso, porque sua fé expõe a frieza deles. E Deus começa a revelar quando conselhos deixam de ser bênção e se tornam bloqueios. Ele mostra quando o tom de preocupação carrega controle, quando a aparente prudência é só um freio disfarçado. E você sente, o espírito dentro de você começa a inquietar, porque algo naquela fala não combina com a promessa que Deus te fez. Quinta forma, quando o tempo começa a mostrar o coração real. O tempo é a peneira divina. Ele filtra o que a aparência tenta esconder. E há amizades que se revelam com o passar dos dias, meses ou até anos. Judas caminhou com Jesus o tempo todo. Era parte do grupo, estava nas reuniões, tinha acesso, mas o coração dele estava em outro lugar. Deus permite que algumas pessoas fiquem ao seu lado até o momento exato. E quando chega a hora da revelação, nada mais pode esconder. As intenções aparecem nos gestos, nas decisões, nas reações inesperadas. O tempo escancara. E o Espírito Santo já havia alertado antes, mas agora ele mostra com clareza. Deus não te deixa enganado para sempre. E quando chega o dia da exposição, ele já preparou seu coração para lidar com isso sem ódio, sem trauma, sem desespero. Apenas com maturidade espiritual e obediência. Essas são as 5 formas mais comuns que Deus usa para te mostrar a inveja escondida por trás de amizades. E se você reconheceu alguma delas, não é para entrar em crise. É para entrar em discernimento. A inveja revelada é proteção ativada. Deus está te reposicionando. E quando Ele mostra, é porque está prestes a mover. E então, algo dentro de você se acende. Não é mais apenas sobre os outros, é sobre você. Você começa a entender que Deus não está apenas revelando pessoas ao seu redor.
Ele está te revelando a você mesmo. Porque para discernir a inveja nos outros, você precisa primeiro curar os pontos vulneráveis em sua própria alma. O que antes era mágoa, vira espelho. O que antes era acusação, vira libertação. Você percebe que parte da dor que sentiu por ser invejado é porque em algum momento você também buscava a aceitação demais, onde deveria ter buscado propósito. E o Espírito começa a te mostrar que o real motivo da exposição não era para te afastar de pessoas, mas para te aproximar mais de Deus. Era para te ensinar a depender menos de aplausos humanos e mais da confirmação divina. Era para purificar seu círculo, mas principalmente sua identidade. A dor de descobrir que alguém te invejava se transforma em resposta. Agora você entende por que certos ambientes se tornaram pesados, por que determinadas conversas te deixavam menor, por que você saía de alguns encontros mais cansado do que quando chegou. Era o seu espírito tentando sobreviver onde não havia mais verdade. Era o céu tentando tirar você de ligações que já não carregavam vida. E agora você vê, com clareza, com leveza, com maturidade, o olhar muda, o coração se alinha, e aquela ferida que ameaçava azedar sua alma se transforma em óleo fresco. A unção aumenta quando você escolhe não retaliar, mas liberar. Quando você entende que o afastamento foi livramento. Quando você descobre que nem todos suportam o peso da promessa que você carrega. E tudo bem, porque você não foi chamado para caber, foi chamado para cumprir. Então, ao invés de se fechar, você se abre. Ao invés de guardar rancor, você guarda discernimento. Ao invés de lutar com armas carnais, você sobe ao secreto. E lá Deus confirma. Agora você está pronto para o novo nível. Porque quem aprendeu a lidar com a inveja com graça já não é mais alvo fácil, já não será manipulado, já não será retardado pelo medo de decepcionar. Agora você não caminha mais com base em laços emocionais. Você caminha com base em direção divina, e nesse lugar tudo muda. O que sai, sai. O que fica, fica. E o que vem, vem de Deus, sem ruído, sem sombra. Sem segundas intenções, apenas alinhamento, propósito e paz. Se você chegou até aqui, é porque Deus está falando com você de forma muito pessoal. Nada do que foi dito é por acaso. Talvez você tenha reconhecido rostos, lembrado de conversas, sentido de novo aquele desconforto que você tentou ignorar. Mas agora tudo começa a fazer sentido. Não se trata de julgar, mas de discernir. Não é sobre afastar por orgulho, mas sobre proteger o que é santo dentro de você. Porque o que Deus está construindo na sua vida não pode ser contaminado por vínculos que carregam inveja disfarçada de amizade. É tempo de filtrar, não com amargura, mas com sabedoria. Tempo de deixar que o Espírito Santo refine seus relacionamentos. Aqueles que somam permanecem, aqueles que drenam se afastam naturalmente. Quando Deus limpa o ambiente ao seu redor, Ele está preparando o terreno para uma nova estação. E essa nova estação pede conexões verdadeiras, alianças que te empurrem para o seu propósito e não que te prendam em ciclos de dor disfarçada. Se essa palavra encontrou eco no seu espírito, eu quero te convidar a não caminhar sozinho. Aqui, neste canal, a cada vídeo, você vai encontrar mensagens como esta que falam direto à alma, que rasgam o véu da aparência e te levam para mais perto da presença de Deus. Então, se ainda não é inscrito, clique agora em inscrever-se. Ative o sininho para ser avisado sempre que um novo conteúdo for postado. E se essa mensagem te edificou, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber qual parte mais falou com você e orar junto nos bastidores por cada um que passar por aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa abrir os olhos, alguém que tem o coração puro, mas que está cercado por presenças erradas. Porque quando uma verdade dessa chega no tempo certo, ela não só cura, como liberta.
E é isso que eu oro para acontecer com você hoje, que as escamas caiam, que os olhos espirituais se abram e que você nunca mais aceite andar ao lado de quem não vibra com o que Deus está fazendo na sua vida. Que a paz verdadeira comece agora e que daqui para frente só permaneça o que carrega propósito. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.